A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, estamos iniciando o terceiro trimestre de 2023. Estamos com a revista de Juvenis. Vamos estudar a lição de número 1, que traz por título A Superioridade de Cristo Jesus. Você está preparado? Porque aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E preste atenção, toda quarta-feira às 9h05, isto é nosso vídeo completo de juvenis, videoaula e também dinâmica. Na mesma quarta-feira, só que às 14h05, isto é a nossa dinâmica separada. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na quarta-feira já estreou a lição de número 2, pois a lição de número 1 está no nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você que é professor possa estudar com antecedência. Só peço o seguinte, se você gostar, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família Descomplicando a Teologia. Agora vamos dar início ao nosso terceiro trimestre de 2023. Vocês gostaram dessa capa? Achou diferente? Vamos estar estudando o tema geral, conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais. Você já ouviu esse termo, epístolas gerais? Será que é uma epístola da Bíblia Sagrada? Será que está falando de várias epístolas? Deixa aqui nos comentários e também faça esse comentário com seus alunos. Tudo aqui que eu vou passar para vocês é interessante vocês também fazerem com seus alunos, se você é professor, claro, né? Agora vamos para a nossa aula da lição de número 1 do Juvenis, que traz por título A Superioridade de Cristo. Meu Deus do céu, Cristo Jesus é superior a tudo. Veja só, se você é professor, sempre recomendo inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica despreocupado, pois no final desse vídeo vou deixar algumas sugestões de dinâmicas para você aplicar na sua turma. E lembrando, se você quiser a nossa dinâmica digitada ou também está precisando de um subsídio teológico, uma explicação acerca desta lição, é só você entrar aí no nosso blog oficial. Pegue o endereço www.descomplicandoateologiaebd.com e você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também um subsídio teológico explicando essa lição. Mas deixo claro, o vídeo explicando como fazer a lição vai estar no final aqui desse vídeo. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Tenho dito, você pode iniciar sua aula realizando a dinâmica com seus alunos, no final tem a dinâmica. Mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Eu tenho dito que esse processo, essa atividade de fazer perguntas no início, eu chamo de avaliação diagnóstica, onde você vai estar avaliando o conhecimento dos seus alunos, para ver qual o grau de conhecimento que tem. Mas preste atenção, nessa avaliação diagnóstica, você pode fazer perguntas aos seus alunos, mas não deve responder. É momento da participação dos seus alunos. Aqui, por exemplo, você pode perguntar o seguinte: por que Cristo ele é superior? Em que Jesus é superior? Quem foi que diz que Cristo é superior? Como comprovar a superioridade de Cristo com os anjos, com os homens? Como fazer essa comparação? Porque nós precisamos ensinar sobre isso, essa superioridade de Cristo acerca da lei, de Moisés, dos anjos. Porque é necessário fazer essa discussão. Já aproveita, anota essas perguntas aí na sua revista para fazer com seus alunos. Mas eu tenho dito, você vai fazer as perguntas, mas não vai responder. Ah, pastor, mas meus alunos não gostam de participar, ninguém responde nada. Nesse momento, você também não vai responder, vai aguardar a resposta dos seus alunos. Mas após a participação dos seus alunos, após a dinâmica, você vai apresentar o título com seus conhecimentos, tá bom? Por exemplo, a superioridade de Cristo. Irmãos, nós devemos entender de uma vez por todas que Cristo Jesus, ele é Deus. Mas como assim, pastor? Cristo é Deus. Se Cristo é Deus, por que ele se fez igualmente um homem? Se Cristo é Deus, por que foi que ele morreu na cruz do Calvário? Tudo isso para trazer salvação para a minha vida e para a sua vida. Preste atenção, Cristo ele é
Deus. Cristo, ele é Deus. Quando eu estou falando isso, eu estou dizendo que ele não tem princípio, ele não teve um princípio, ele não foi criado por Deus, ele existe desde a criação. Quando diz acerca da geração de Cristo por Deus, está falando dele ali também enquanto homem, enquanto ser humano. Enquanto ser humano, ele foi gerado por Deus, porque ele não veio da concepção da relação entre Maria e José. Então, o próprio Deus gerou, através do Espírito Santo, em Maria, a Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Qualquer dúvida, vá deixando aqui nos comentários. Mas nós devemos entender que Cristo Jesus, enquanto homem, é superior a qualquer um outro ser. Cristo é superior aos anjos, a Moisés, à lei, qualquer coisa. Não tem como comparar Cristo a nada, porque ele é superior. E esse é o tema que nós vamos estudar agora. A superioridade de Cristo em tudo e todos. Meu Deus do céu, eu quero saber o seguinte. Entendeu o que você vai fazer? Inicia a sua aula aplicando a dinâmica. Excelente. Inicia a sua aula fazendo avaliação diagnóstica para saber o grau de entendimento que tem os seus alunos com relação ao tema. Após, explica o título com seus conhecimentos. Mas quando eu falo assim, explicar o título, é somente passar um pouquinho do que vai ser estudado, sabe? Somente um petisco, para que seus alunos possam ter a curiosidade aguçada cada vez mais. Agora vamos para o nosso versículo de destaque, onde está escrito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias, pelo Filho. Em outras palavras, irmãos, Deus sempre falou com o ser humano. Deus sempre falou com a humanidade. Muitos não prestaram atenção. Muitos ouviram a voz de Deus, mas não fizeram a sua vontade e tiveram suas consequências. Mas nós, enquanto igreja, nós, enquanto cristãos, somos privilegiados porque nós ouvimos a voz de Cristo Jesus. Nós temos a palavra do próprio Deus falando conosco através do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. É ele que nós devemos seguir, amar e fazer a sua vontade. Ah, pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. Ah, pastor, eu quero fazer a vontade do Senhor, porque eu quero morar no céu. Obedeça aquilo que está escrito. Porque tudo aquilo que está escrito não quer dizer que foi palavra de Cristo, mas Cristo inspirou. Cristo direcionou o que deveria e que não deveria ser escrito. Amém? Entendeu aí o mistério? Já está preparado para deixar aqui o seu like, o seu comentário, porque a nossa intenção está te ajudando, mas eu preciso também que você me ajude, tá bom? Pastor, como é que eu vou lhe ajudar? Só precisa se inscrever no canal, deixar o seu like e aquela patinha toda especial. Agora vamos para a nossa leitura diária. Veja só, leitura diária, de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço do Instagram, viu? PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal, Descomplicando o Ponto da Teologia, todos os dias. Eu estou postando um cartaz bonito organizado da leitura diária, para que você possa pegar esse cartaz e enviar para os seus alunos e fazer uma pergunta segundo a sua vontade, tá bom? Lá também no nosso Instagram nós estamos postando um vídeo chamada e um despertador que é sucesso. Tudo isso são materiais para você pegar e enviar para as suas turmas. Pega o endereço e já aproveita, nos segue também lá no Instagram, PR Giovanni Santos e Descomplicando o Ponto da Teologia. Agora vamos para a nossa leitura diária. Segunda-feira, Jesus foi anunciado pelos profetas. Terça, Jesus foi anunciado por Moisés. Quarta, Jesus foi anunciado pelos anjos. Quinta, Jesus foi anunciado pelo Pai. Sexta, Jesus é mais sublime do que os céus. Sábado, Jesus é digno de adoração. Domingo é o título da nossa lição, a superioridade de Cristo. Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, a leitura bíblica em classe, que está escrita no livro de Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Recomendo você fazer a leitura coletiva com seus alunos, tá bom? Agora vamos dar início ao nosso tópico 1 da nossa lição, que traz por título, Conhecendo a Epístola. Qual epístola? Epístola aos Hebreus. Vejamos, que a Bíblia é um livro muito especial, nós já sabemos. Ela é a palavra de Deus revelada à humanidade. Podemos dividi-la em vários grupos de livros que possuem semelhanças entre si. Nesse trimestre estudaremos um grupo de 8 cartas de Hebreus a Judas, escritas para o público cristão em geral. Por isso, são chamados de epístolas gerais. A primeira delas é conhecida como Carta ou Epístola aos Hebreus. Não sabemos ao certo quem escreveu, nem para quem foi escrita originalmente, mas podemos afirmar que foi redigida por alguém que conhecia profundamente o Antigo Testamento, dada as conexões e comparações de aspectos do Antigo Testamento e Jesus.
levando-nos a crer que provavelmente foi escrita para defender a fé cristã entre os judeus convertidos a Cristo. Certamente o estudo de Hebreus trará muitas lições valiosas para os dias de hoje. Veja só, o tema geral da nossa revista, são as epístolas gerais, que vão de Hebreus até Judas. Hoje, por exemplo, vamos estar estudando um pouquinho a epístola aos Hebreus. Por que recebe esse nome Epístola aos Hebreus, que possivelmente foi escrita pensando em ensinar aos judeus que estavam aceitando a Cristo? Você sabe que muitos judeus estavam deixando de seguir o judaísmo e estavam aceitando agora o cristianismo. E você sabe que foi uma luta grande na igreja primitiva, pois muitos judeus que estavam aceitando a Jesus, queriam aceitar Jesus, mas queriam continuar na prática do judaísmo. Algo que não era permitido. Nem Jesus Cristo permitiu e nem os apóstolos permitiram, que isso é necessário. Por que isso? Porque Cristo Jesus veio para libertar. Cristo Jesus, irmãos, ele é o cumprimento de todo o Velho Testamento. Todo o Velho Testamento é revelado através de Cristo Jesus. Todo o Velho Testamento é cumprido em Cristo Jesus. É por isso que nós, enquanto cristãos, a questão das leis, a questão cerimonial, nós não precisamos cumprir, porque foi escrito para os judeus. E nós somos cristãos em Cristo Jesus. Nós seguimos as doutrinas de Jesus e também as doutrinas dos apóstolos. Mas com relação ao autor dessa epístola, nós não sabemos quem escreveu. Acredita-se, presta atenção, acredita-se que tenha sido o apóstolo Paulo. Por que isso? Porque Paulo era bem conhecedor da cultura judaica. Paulo foi um fariseu, então ele tinha muito conhecimento do judaísmo, já que ele tinha sido fariseu, tá ok? Então quem escreveu esse livro tinha um conhecimento esplêndido acerca do judaísmo, da Torá, da lei de Moisés. E esse escritor pega esse conhecimento que ele tinha acerca do Antigo Testamento, da lei de Moisés, dos ritos, das cerimônias, e traz agora uma nova roupagem para o cristianismo. Na verdade, ele explica que tudo aquilo que foi escrito no Velho Testamento se cumpriu em Cristo Jesus. Que todas as figuras do Velho Testamento se cumpriram em Cristo Jesus. Logo, nós não precisamos seguir o que está no Velho Testamento, os seus rituais, as suas festividades, porque agora fazemos parte da Igreja de Cristo. E você sabe que na Igreja de Cristo não tem nem judeu e nem tem gentio, porque somos Igreja de Cristo Jesus. Quando a pessoa aceita Jesus, ele não importa se ele é brasileiro, se ele é inglês, se ele é espanhol, se ele é alemão, se ele é judeu, não importa. Ele agora faz parte da igreja de Cristo Jesus, que vai morar no céu. Você, por exemplo, que está me assistindo aí, fique tranquilo, você pode morar aonde for, mas você vai morar no céu em nome de Jesus. Você crê? Deixa aqui um brado de glória e de aleluia. Agora vamos para nosso segundo tópico, que traz por título: Cristo é superior aos profetas. No item 1, os profetas e Cristo. O autor de Hebreus inicia sua carta com a afirmação chocante. Desde a antiguidade, Deus tem falado de muitas formas através dos profetas. Mas agora ele tem falado pelo seu Filho, herdeiro de todas as coisas e criador do mundo. Ora, há milênios que os profetas atuavam como porta-vozes de Deus ao povo, sendo muito respeitados entre os judeus por isso. Mas, primeiramente, Hebreus já estabelece seu primeiro argumento: Jesus é superior aos profetas. Essa mensagem é essencial. A palavra de Deus andou literalmente entre os homens. O verbo se fez carne. João capítulo 1, versículo 14. Veja só acerca dos profetas. Nós sabemos, irmãos, que a palavra profeta significa aquele que fala no lugar do outro, aquele que fala a vontade do outro. Logo, os profetas foram grandes homens de Deus que falaram a vontade de Deus para o homem. Esses profetas ouviam a voz de Deus. Esses profetas recebiam a mensagem do próprio Deus e transmitiam para o povo. Então o profeta falava a vontade de Deus para com o povo. E por isso era muito respeitado. Muitos profetas eram respeitados dentro de Israel. É por isso que os reis, as pessoas sempre procuravam para dar um conselho, para saber qual direcionamento tomar. Mas, no entanto, esse processo, esse período dos profetas tinha acabado com a vinda do maior profeta desta terra, Jesus Cristo de Nazaré. Olha, com a vinda de Jesus Cristo, esse ofício de profeta terminou. O que acontece agora, o que tem agora é o dom de profecia, mas o ofício de profeta não tem mais necessidade, porque Cristo Jesus veio, deixou a igreja forte, poderosa, com espírito de profecia.
Você crê é bênção pura, viu? Então entenda, o escritor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, vai deixar claro que Cristo Jesus, aquele Cristo que nasceu de Maria, aquele Cristo que andava no meio de Jerusalém, aquele Cristo que estava no templo, aquele Cristo que pregou, muitas pessoas aceitaram, muitas pessoas se converteram, foram curadas, aquele Cristo que andou no meio deles, aquele Cristo que foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou, ele é muito superior aos profetas. Porque a sua palavra não é tão somente da vontade de Deus, mas o próprio é Deus. O próprio tem autoridade para falar, transformar vidas e receber adoração. Então, Cristo Jesus, ele é superior, porque ele é o próprio Deus falando conosco. E esse Deus que fala conosco, ele atua diretamente em nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas palavras, nas nossas ações. Então, o escritor aos Hebreus já chega trazendo uma grande revelação. Cristo, o Jesus, morto e ressuscitado, ele é superior aos profetas. Aquilo que ele disse, aquilo que ele ensinou, está acima daquilo que foi dito pelos profetas. Meu Deus do céu, não existe profeta maior na Bíblia Sagrada do que o próprio Cristo Jesus. Amém? Você entendeu o mistério? Por isso, diga para a sua turma, irmãos, que nós precisamos obedecer à vontade de Cristo, porque Cristo Jesus, ele é superior aos profetas. Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Quero saber o seguinte de você, viu? Está gostando? Entendeu? Pastor, não entendi nada. Deixa aqui nos comentários. Por isso, já vou aproveitar a oportunidade de lhe fazer um convite todo especial. Preste atenção. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal? É seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista do Juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem tiver interesse em receber nosso suporte, receber nossos materiais, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Ou se você quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Você entra no grupo de informações, eu tiro as suas dúvidas e tenho a certeza que você vai querer receber os nossos materiais. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Agora vamos para o nosso segundo tópico e o segundo item, que traz por título Cristo, a mensagem dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento pregavam o que recebiam do Senhor, proclamando muitas vezes a vinda do Messias, o Salvador. Agora, o Messias havia chegado, o Filho, a palavra de Deus encarnada, o Salvador. Assim como nós, os crentes daquela época, precisavam ouvir essa poderosa verdade a fim de fortalecer a fé deles diante dos questionamentos do mundo. Em outras palavras, Hebreus ensina, sabe tudo aquilo que vocês já aprenderam sobre Deus? Então, a palavra de Deus ganhou carne e ossos, habitou entre nós e abriu o caminho ao Pai. Essa palavra é tudo aquilo que sempre esperamos, por isso apegue-se a ela com todas as suas forças. Veja só, entenda o seguinte. A epístola aos Hebreus possivelmente foi escrita para mostrar a grandeza de Cristo, para mostrar que Cristo Jesus, ele é Deus, para com os judeus. Para que os judeus pudessem acreditar, confiar, acreditar que aquele Jesus que esteve com eles, ele era o Filho de Deus e por isso tinha toda a autoridade para perdoar pecado, tem autoridade para salvar e libertar as pessoas. Em outras palavras, tudo aquilo que foi vivenciado, que foi pregado pelos profetas no Antigo Testamento, se cumpriu em Cristo Jesus. É por isso que ele vai fazer menção várias vezes das profecias, dos costumes e mostrando, Cristo é assim, Cristo é assim.
Cristo é superior, Cristo é maior, Cristo viu, Cristo fez. Para quê? Para que as pessoas pudessem entender a superioridade de Cristo, que Cristo é superior, não por vontade humana, não porque ele próprio se intitula, mas sim porque estava escrito acerca do Messias. O Messias já tinha chegado entre eles e até a sua morte se fazia necessário. Porque através da morte de Cristo, assim como é oferecido animais para a remissão do pecado do povo, para que Deus pudesse perdoar o povo, o que era feito? Sacrifício de animais. Agora o próprio Cristo se ofereceu para ser sacrificado em prol dos nossos pecados. Tudo isso para trazer salvação. Você está entendendo o contexto que foi colocado? Cristo é apresentado aos hebreus, Cristo é apresentado nessa epístola para que os judeus pudessem crer, acreditar que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, que Jesus Cristo é aquele cordeiro que foi sacrificado para trazer salvação e remissão dos pecados de toda a humanidade. É isso aí, não somente dos judeus, mas de toda a humanidade. O que Cristo Jesus veio fazer e fez é muito maior e superior daquilo que Moisés fez. Cristo Jesus é o cumprimento, meu Deus do céu, Cristo Jesus é o cumprimento da palavra de Deus do Velho Testamento, chega agora em Cristo Jesus e é cumprido para a glória de Deus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título, Cristo é superior aos anjos. No item 1, Cristo é superior aos anjos. Observe, continuando o seu argumento, o escritor resume em Hebreus 1, 3 e 4, seu próximo ponto, Jesus, que é a perfeita expressão da glória e do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra, por ter se entregado como purificação de nossos pecados, tomou assento à direita de Deus nos céus, sendo, portanto, tão superior aos anjos, quanto o seu nome é superior ao deles. Logo, em seguida, ele cita diversas passagens do Antigo Testamento que demonstram a superioridade do Filho sobre os anjos, e encerra explicando quem eram os anjos e o papel deles. Observe o seguinte, irmãos, até hoje é necessário deixar bastante claro, Cristo Jesus, ele não é um anjo, presta atenção, Cristo Jesus não é anjo, Cristo Jesus, ele é Deus, por isso ele é superior aos anjos, por isso que na Bíblia Sagrada os anjos não podem receber adoração. Você já percebeu? Os anjos não têm autoridade para receber adoração, mas Cristo Jesus pode ser adorado, reverenciado. Já uma grande diferença, porque Jesus Cristo pode receber adoração e os anjos não, porque Jesus Cristo, ele é Deus. E nós só podemos adorar o nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só podemos adorar a Ele. Amém? Entender essa diferença daqui? E o escritor aos Hebreus vai trazer essa temática porque o povo de Israel também tinha uma grande devoção, inclinação para a questão dos anjos. Ficavam sempre esperando a resposta do anjo, ouvir a voz do anjo, que o anjo se manifestasse. O povo de Israel não é que adorava os anjos, mas tinha uma grande inclinação de ouvir a mensagem dos anjos. Então, o escritor aos Hebreus aproveita essa inclinação dos judeus para com os anjos e diz o seguinte, olha, Cristo Jesus é superior, ele vai além. Por que ele vai além? Porque ele existe desde a eternidade. Por que ele vai além? Porque ele tem todo o poder. Por que ele vai além? Porque ele está na igualdade para com Deus Pai. Porque ele é o próprio Deus e por isso deve ser adorado e reverenciado. Amém? Agora vamos para o nosso terceiro tópico, o item 2, que traz por título, Cristo é digno de adoração. Observe, apesar de ficar demonstrada a superioridade de Cristo em relação aos anjos, outro símbolo importante para os judeus, hoje em dia é possível perceber que muitas pessoas, até mesmo alguns cristãos e outras religiões, valorizam exageradamente a figura dos anjos, como no caso dos anjos da guarda, caindo em misticismo. Devemos respeitar a figura dos anjos enquanto agentes de Deus em favor dos salvos, sem esquecer que eles não recebem adoração, somente Jesus. Os anjos de Deus exercem ministérios gloriosos nos céus e na terra. São conservos nossos. Eles não querem a nossa adoração e não pretendem tomar o lugar de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo de número 10. Presta atenção no seguinte, é interessante você conversar com seus alunos acerca do que eles pensam dos anjos. Nós sabemos que muitas pessoas acreditam, né, que tem anjo com a gente 24 horas. Onde quer que você for, tem anjo com você. Isso é verdade? Eu não acredito dessa forma. Se fosse assim, se qualquer que você fosse tivesse anjo a seu serviço, Jesus Cristo não precisaria estar com você. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Deus habita em nós. Logo, nós não precisamos 24 horas de um anjo.
Só que nós temos anjos a nosso serviço? Claro que sim. Havendo qualquer necessidade, Deus direciona anjo, direciona, nos guarda, nos protege, que está assim escrito na Bíblia Sagrada. Mas 24 horas, o que é que você for, o anjo está com você. Isso é um pouquinho, irmão, do misticismo. Nós não precisamos disso, porque nós temos o nosso Pai conosco. Está escrito, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós temos do nosso lado, nós temos dentro de nós o próprio Deus. E é ele sim, é digno de ser adorado e de ser reverenciado. Mas hoje em dia, muitas pessoas só querem pregar quando chamam bastante anjo. Bota um anjo não sei aonde, na frente, atrás, do lado, em cima. Meu Deus do céu, irmãos, é desnecessário. Isso aí, irmãos, é pecado. Nós não podemos, irmãos, adorar, reverenciar anjos. Claro que tem a ver o respeito, porque eles são filhos de Deus e são conservos nossos. Estão a serviço da gente. Presta atenção, os anjos são filhos de Deus por criação e estão a nosso serviço. De acordo com a nossa necessidade de um livramento, de uma resposta, Deus pode designar um anjo para estar nos abençoando? Pode. Para estar trazendo alguma bênção para a gente? Pode. Mas o meu pedido, igualmente Moisés pediu, que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa estar na frente, que o nome de Deus esteja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E você, quem prefere estar do seu lado? Você prefere Jesus do seu lado ou você prefere um anjo? Deixa aqui nos comentários, viu? Já vi pregador famoso aí pedindo anjo em cima e embaixo. É desnecessário. Nós não precisamos disso. Esse não é ensinamento do cristianismo. Amém? Agora vamos para o nosso terceiro tópico e o terceiro item, que traz por título o perigo da negligência. Hebreus, mais uma vez, destaca a importância de prestarmos maior atenção à mensagem do Filho, porque se a palavra falada pelos anjos foi cumprida e Cristo é maior do que os anjos, como poderíamos escapar da condenação de negligenciarmos a palavra da salvação em Cristo Jesus? Que possamos nos apegar fielmente àquele que, sendo Deus, se fez homem, para que, pelo seu sacrifício, nos libertasse do medo e da morte e derrotasse o diabo. Presta atenção, o seguinte, viu? Olha só, se os anjos falaram e Deus honrou a palavra dos anjos, presta atenção, aquilo que o anjo disse acabou acontecendo. Mas ele não estava falando de si próprio. Ele não está falando a sua vontade. Os anjos são mensageiros de Deus que vêm executar a vontade de Deus aqui nesta terra. Então veja só, aquilo que os anjos falaram se cumpriram, porque foi o próprio Deus que tinha mandado. Agora observe, se Deus mandou os anjos e os anjos falaram e se cumpriu, imagine só a palavra de Cristo Jesus. Imagine só a necessidade que nós temos de cumprir a vontade de Deus. Se você quer cumprir a vontade de Deus, precisa fazer a vontade de Jesus. Aquilo que Jesus Cristo mandou fazer, você precisa fazer, precisa ensinar, precisa pregar, precisa viver. Porque Cristo, ele é superior aos anjos. Amém? Cristo é superior aos anjos. A sua palavra é superior aos anjos. E nós devemos guardar, aplicar, ensinar, exortar cada vez mais através da palavra de Deus. Por isso, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor. Agora vamos para o nosso quarto tópico, que traz por título: Cristo é superior a Moisés. Agora pegou fogo, viu? No tópico 4, item 1. Cristo é superior a Moisés. Observe. Moisés é o profeta mais honrado pelos judeus. Por isso, é natural que fosse mencionado. Os judeus amavam muito a Moisés e a sua obra. O grande libertador, o homem que abriu o Mar Vermelho, um dos maiores profetas. Contudo, como nas comparações anteriores, o escritor aos Hebreus define que diante de Cristo, Moisés não passa de um mero figurante no plano divino. Mas o texto é claro ao afirmar que Cristo é tido por digno de tanto maior honra do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Sem diminuir a importância de Moisés, somos ensinados que ele é um servo fiel na casa de Deus. Mas Jesus é fiel como filho sobre a casa de Deus. Cristo é mais uma vez superior. Hebreus capítulo 3, versículo 3 ao 6. Lembrando a você que essa carta foi escrita possivelmente para os judeus que estavam aceitando Jesus. Quando o escritor traz esse tema aqui, que Cristo é superior a Moisés, é porque o povo de Israel estava tendo quase uma tendência de adorar a Moisés. Moisés era o maior profeta do Velho Testamento. O povo de Israel tem um grande respeito por Moisés. Tanto que foi necessário o próprio Deus esconder o corpo de Moisés. Porque se não tivesse feito isso, possivelmente, até hoje, muitas pessoas estariam adorando a Moisés.
Por isso que Deus não permitiu. Isso é o que eu creio. Amém? Então o autor agora vai trazer que Cristo superou a Moisés. Porque o que Moisés escreveu, o que Moisés ensinou, a lei de Moisés está se cumprindo em Cristo Jesus. O único que conseguiu cumprir toda a lei de Moisés foi o próprio Cristo. Por isso Cristo ele é superior. Porque Moisés, usado por Deus, escreveu a lei, mas o próprio Moisés não conseguiu cumprir toda a lei. E quem foi que cumpriu? Jesus Cristo de Nazaré. Por isso ele é superior, ele é maior. Sem contar que ele é o próprio Deus, ele é filho do Deus, que deve ser adorado e reverenciado. Então o autor da epístola traz esse tema porque é de suma importância. Por que isso? Muitos judeus que estavam aceitando a Cristo queriam guardar a lei de Moisés, que tinha aquela devoção, aquela crença, mas se fazia desnecessário seguir as leis cerimoniais. Eu estou falando com relação a isso, sabe? As festividades, os sacrifícios são desnecessários, porque Cristo já cumpriu tudo. E nós agora não somos mais seguidores de Moisés, somos seguidores de Cristo Jesus. Por isso, vamos morar no céu. Eita maravilha! Agora o nosso quarto tópico, o item de número 2. Mas antes, deixa eu fazer um convite todo especial. Presta atenção, nós estamos abrindo a nossa segunda turma do curso para professores da EBD. É isso aí, lançamos o nosso curso no início do ano, foi uma benção a nossa primeira turma. E agora estamos abrindo a segunda turma do curso para professores da EBD. Quem tiver interesse em participar, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também na descrição desse vídeo vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Preste atenção, quem estiver no nosso grupo de informações vai ter um desconto especial. A partir dessa semana, já vou deixar algumas informações lá no nosso grupo, viu? Vai ter um desconto promocional para quem estiver no nosso grupo do curso para professores da EBD. Agora sim, vamos para o nosso quarto tópico, o item 2. Jesus, maior que os apóstolos e o sumo sacerdote. Observe, vejamos que Moisés executou uma obra. Hebreus utiliza a figura da edificação de uma casa. Ele foi enviado por Deus para libertar os hebreus da escravidão dos egípcios, guiando o povo pelo deserto com a companhia de seu irmão Arão, como primeiro sumo sacerdote. Tal fato é relembrado em Hebreus 3:1, quando o escritor orienta o salvo a considerar Jesus como apóstolo, o mesmo que enviado, e sumo sacerdote, ministro mediador entre os homens e Deus da nossa fé. Perceba que Moisés não poderia exercer ao mesmo tempo o seu chamado e ofício sacerdotal, o qual foi dado a Arão, mas Jesus é mais digno, liturgicamente, em todos os sentidos, que Moisés e sua obra, concentrando em si mesmo e definitivamente os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Ele é maior e preexistente a todos os que foram enviados antes dele. Ele é sumo sacerdote por excelência. Jesus, ele é perfeito. O autor agora dos Hebreus vai destacar o seguinte: Cristo Jesus, ele exerceu os três ofícios: ofício de profeta, ofício de sacerdote e ofício de rei. Cristo Jesus, ele foi rei, profeta e sacerdote. Já Moisés foi tão somente profeta. Ele não pôde ser sacerdote. Quem foi nomeado para ser sacerdote foi o seu irmão. E Cristo Jesus, ele tem os três ofícios: rei, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e também profeta. Isso demonstra a sua superioridade, sem falar da sua essência. Não estou falando nem de essência, não estou falando dele enquanto Deus. Estou falando na questão de ofício. Ele exerceu os três ofícios: sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, profeta e também rei. Por isso ele é superior a Moisés, é superior a qualquer outra autoridade, qualquer outro profeta, qualquer outro rei. Ninguém se compara a Cristo Jesus. Agora vamos para o nosso quinto tópico, que traz por título: a grande premissa: Cristo é Deus. Em Hebreus 1, 2 e 3 há uma grande premissa que sustenta todos os argumentos apresentados. Jesus é Deus, Filho unigênito do Pai. Essa é uma grande verdade que nós, os crentes em Jesus, não podemos nunca, jamais esquecer ou relativizar, principalmente diante dos incrédulos e falsos mestres. A declaração de fé da Assembleia de Deus, falando sobre a deidade absoluta de Jesus, nos apresenta extensões, exemplo de que Jesus é inequivocamente Deus. Hebreus nos adverte a guardar as palavras do Senhor Jesus, da mesma forma que o Mestre ensinou para aqueles que o amam. Em outras palavras, irmãos, Jesus, ele é superior a tudo porque ele é o próprio Deus. Jesus Cristo deixou a sua glória, deixou sua majestade,
deixou o seu poder, deixou de habitar ao céu, se fez enquanto se fez homem, se humilhou, padeceu, sofreu por causa de você. Tudo aquilo que Jesus Cristo passou nesta terra foi por causa de você. Mas, no entanto, ele nunca deixou de ser Deus. Não tem como Deus deixar de ser Deus, porque ele é Deus absoluto. Mas é claro que ele deixou a sua glória, deixou o seu poder, deixou de habitar ao céu para morar aqui nesta terra, viver igualmente você, padecer igualmente você, morrer igualmente você, sofrer igualmente você, ser humilhado, ser desprezado, ser rejeitado. Tudo isso por amor. E é por causa dessa morte que hoje nós temos a salvação. Mas você, enquanto cristão, nunca pode desacreditar da deidade de Cristo. O que é deidade, pastor? Que Cristo, ele é Deus. Cristo, ele não é um Deus. Cristo, ele é Deus. Ele tem autoridade. Pastor, o que é necessário para ser Deus? Pronto, pega a dica aí, olha. Para ser Deus você precisa não ter uma origem, não ter um princípio e também não ter fim. O único que não teve origem, ninguém pode dizer... Ninguém pode falar quando Deus nasceu. Não existe o nascimento de Deus. Existe o nascimento dos anjos, do homem e assim por diante. Por isso nós não somos eternos. Nós fomos eternizados por Deus. As únicas pessoas que são eternos são aqueles que não tiveram princípio e não terão fim. A nossa alma, você sabe que não terá fim. Mas nós fomos criados por Deus. Somos criaturas de Deus. Amém? Deu para entender aqui a diferença? Cristo, ele é eterno, porque ele não teve o princípio e não teve o fim. Nós não somos eternos, nós fomos eternizados por Deus. Qual é a diferença? Porque nós tivemos o princípio, nós fomos criados por Deus. Nós não teremos fim, nós passaremos a eternidade. Uns vão passar a eternidade no paraíso, no céu, na Nova Jerusalém. Outros passarão a eternidade no lago de fogo. Mas cada um escolhe aquilo que quiser. Amém? Entendeu a diferença? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Agora vamos para a nossa conclusão. Reconhecer a superioridade de Cristo sobre todos os seres criados possui grande relevância teológica, entendimento que faz parte da coluna vertebral da fé cristã, mas também alcança uma dimensão prática, piedosa, devocional. Cristo deve ser adorado diariamente através de nossas condutas como Salvador e Senhor de nossa excelência. Somente assim cumpriremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, tem muitas pessoas deixando de adorar a Cristo. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão deixando de crer que Cristo Jesus, ele é Deus. Aí diz, Jesus Cristo é um profeta, é um historiador, Jesus Cristo foi um homem que existiu, Jesus Cristo morreu, não tem importância nenhuma. Mas você sabe quem é Cristo. Você sabe o que Jesus Cristo fez na sua vida. Você sabe o poder que Jesus Cristo tem, como transformou sua vida, como te libertou, como tem pessoas na sua igreja que foi transformado pelo poder de Deus. Por que isso? Porque Cristo, ele é Deus. A ele toda honra, a ele toda glória. Meu Deus do céu. Quer saber o seguinte? E você está gostando dessa aula, mas não se inscreveu no canal ainda, não deixou o seu like? Assim não vale, né? Agora, Deus te abençoe cada vez mais, viu? Vou falando, não terminou ainda não, pois agora chegou o momento da nossa dinâmica. Fica conosco até o final. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Juvenis. Estamos iniciando o terceiro trimestre de 2023, que traz por título Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. Hoje é dia da nossa lição de número 1, que traz por título A Superioridade de Cristo. Se prepare, pois o alimento está forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9h05, está nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma quarta-feira, só que às 14h, está a nossa dinâmica separado. Tudo isso para facilitar o seu entendimento. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na quarta-feira já estreou a lição de número 2.
pois a lição de número 1 está no nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você possa ter sua vida descomplicada, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 1 do Juvenis, que traz por título A Superioridade de Cristo Jesus. Preste atenção, essa dinâmica ou essa atividade é bastante teológica, vai trazer conhecimento para os seus alunos. Vocês sabem também que eu gosto de dinâmica teológica, que tem algum sentido e que tem tudo a ver com essa lição. Por isso, fique conosco até o final. No final tem uma dica extra, ok? Fica conosco até o final, pois no final vai ter uma dica extra e eu creio que você vai gostar. Veja só, na primeira fase da dinâmica, você vai precisar confeccionar 2 cartazes semelhantes a isso. É isso aí, 2 cartazes semelhantes a isso. Aqui eu fiz o seguinte, coloquei um porquê em interrogação, que vamos fazer perguntas, né? Por exemplo, por que Cristo é superior aos profetas? Boa esta pergunta. Segundo porquê, por que Cristo é superior aos anjos? E terceiro, por que Cristo é superior a Moisés? Essas 3 perguntas que estão dentro do nosso contexto, tá ok? Você vai precisar confeccionar 2 cartazes semelhantes a isso. Você vai levar esse cartaz para a sala de aula. Pode ser papel de ofício, pode ser cartolina, depende da sua criatividade. Chegando na sala de aula, você vai dividir a turma em 2 grupos, grupo A e grupo B. Cada grupo vai receber esse cartaz aqui e vai ter que colocar de acordo com a sua opinião, aquilo que aprendeu, aquilo que estudou nesta lição. Fica conosco até o final, tem uma dica no final, viu? Veja só, então você vai dividir a sua turma em 2 grupos, grupo A e grupo B. Cada grupo vai ter que estudar a lição e colocar aquilo que aprendeu. Porque Cristo é superior aos profetas, aos anjos e Moisés. Na revista tem muitas informações. Você concorda comigo? Então você vai dar em torno de 7, 10 minutos para que seus alunos possam responder em grupo esse quesito daqui. Mas eu tenho certeza que tem alunos que vão ter dificuldade. Você concorda comigo? É por isso que para facilitar a sua vida, eu já vou deixar lá no meu blog, preste atenção, vou deixar lá no meu blog, no endereço www.descomplicandoateologiaebd.com. Na verdade, coloca aí no Google Descomplicando a Teologia, que já vai estar aparecendo no nosso blog. Se você quiser, na descrição desse vídeo, vou deixar o link também, tá bom? Lá no blog eu já vou deixar tudo aqui respondido. Por exemplo, por que Cristo é superior aos profetas? Lá vou deixar a resposta. Por que Cristo é superior aos anjos? Lá também vou deixar a resposta. E por que Cristo é superior a Moisés? Lá no nosso blog você vai achar essa dinâmica digitada com todas essas informações. Mas preste atenção aqui agora. No primeiro momento da dinâmica, você vai levar 2 cartazes semelhantes a esse, dividir a turma em 2 grupos, cada grupo recebe esse cartaz e pode pegar até da revista e responder essas perguntas. Amém? Mas quando você perceber que está com dificuldade, os alunos não estão conseguindo, você vai fazer o seguinte, você vai levar em algumas tiras essas respostas que eu coloquei lá no meu blog. É isso aí, você vai pegar as respostas de por que Cristo é superior aos anjos, por que Cristo é superior aos profetas, por que Cristo é superior a Moisés, que está lá no blog, por exemplo, né? Cristo é superior aos profetas, porque ele é filho de Deus, porque o esplendor da sua glória é o esplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata de Deus, porque ele está sentado à destra de Deus. São algumas possíveis respostas, porque Deus é superior aos profetas. Da mesma forma, porque Cristo é superior aos anjos. Está escrito em Hebreus capítulo 1, verso 4 a 5. Veja só. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Meu Deus do céu, viu? Tem outras informações aqui também, interessante. Também ele está à direita de Deus, enquanto os anjos ficam adorando a Deus. Jesus Cristo está sentado no trono, recebendo adoração. Agora, porque Cristo é superior a Moisés? Ele é superior na vocação, superior no ministério, superior na mediação, superior na vocação, superior de glória. Meu Deus do céu, são várias diferenças. Então veja só, você vai pegar essas respostas, vai colocar em tiras e levar para a sua sala de aula. Mas você entendeu, no primeiro momento, os alunos vão ter que responder somente pelos conhecimentos que tem e pela revista. Quando você perceber que a turma está com dificuldade,
você vai pegar essas tiras, colocar sobre a mesa e vai dizer o seguinte, olha, para facilitar a sua vida, eu deixei aqui as respostas. Eita, os alunos vão ficar daquele jeito, mas professor, por que o senhor não disse logo? Por que o senhor não falou para adiantar nossos passos? Calma, é interessante haver a pesquisa. Você, enquanto professor, precisa colocar sua turma para estar pesquisando, tá bom? Então, quando você perceber que a turma está com dificuldade ou não consegue responder tudo, você pega essas tiras que tem a resposta de cada um, tudo misturado. Coloque sobre sua mesa e avise, olha, as respostas estão aqui nessas tiras. É só vocês pegarem e colarem, tá bom? E aí sim, meu irmão, deixa a turma vir, colar, pegar. E logo após esse momento, a equipe fará a apresentação para que todos possam aprender porque Cristo é superior aos anjos, porque Cristo é superior a Moisés, porque Cristo é superior aos profetas, tá bom? Você entendeu, gostou, vai fazer da primeira parte, já vai dar resposta logo? Eu recomendo, não dê a resposta logo não, porque você sabe que essa turma do juvenis, só o sangue de Jesus. Mas você gostou? Se você gostou, eu tenho um convite todo especial agora. Presta atenção, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal, é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista do Juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, vídeo chamada, despertador, artigos, gráfico, todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fica despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola, tá bom? Quem tiver interesse, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil para a revista dos juvenis. Presta atenção agora de como encerrar sua dinâmica. Você dividiu em duas equipes, deu 2 cartazes, eles responderam. Após isso, você coloca sobre sua mesa as respostas corretas, que já está no meu blog, pelo amor de Deus, para não ter dificuldade nenhuma, tá ok? Aí, após isso, você dará um momento que eles possam estar apresentando a resposta deles. Grupo A, por gentileza, porque Cristo é superior aos profetas. Excelente. Grupo B, vocês colocaram o quê? Beleza, Deus abençoe. Grupo A, porque é superior aos anjos. Grupo B, e assim por diante. Deixe o momento da apresentação. Você que é professor, não pode passar a aula toda falando. É necessário dividir em grupo, estudar, pesquisar, falar, debater. Tudo isso vai deixar a sua aula dinâmica, tá bom? Quero saber o seguinte, você gostou? Pastor, eu gostei, mas achei difícil, vou modificar. Fique à vontade, a nossa intenção é trazer alguma sugestão de atividade para que você possa realizar na sua turma. Só peço o seguinte, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho. Se Deus permitir, vamos continuar gravando vídeo aula e dinâmica para a revista dos juvenis. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.